Agora, já me alimentei, vamos alimentá-las também. Tudo bem, Gaspar? Como é que você tá? Tudo jóia? Tudo certo. Bem-vindo. Gaspar Yamasaki tá com a gente, ele que é engenheiro agrônomo e sabe tudo para explicar o que as plantas precisam para ser felizes, né? Além de um bom papo, além da nossa companhia, elas precisam de muito mais que isso, A né? gente precisa de uma série de cuidados, mas essa questão de adubação é uma coisa que a planta precisa de alguma forma. Ou ela pega lá da terra que ela já tem, ou ela tem que pegar também, quando acaba da terra, a gente tem que repor com algum adubo. Porque tem uma coisa que as pessoas muitas vezes não entendem ou não sabem o timing, que eu acho que isso é o mais difícil, né? O tempo em que essa terra vai ficar pobre. Sim. Porque a planta vai se alimentando, chega uma hora que a terra fica pobre em nutrientes, a gente precisa repor. Sim. Cada planta tira da terra uma quantidade X ou Y, cada uma tem um tempo de adubação diferente. É difícil da gente determinar exatamente quanto adubo, quanto que ela tirou de verdade. O que a gente consegue ver é que a planta, quando o adubo está acabando, ela apresenta alguns sinais de deficiência, que é geralmente a folha mais velha, que as folhas mais baixas. Buchinha. Não, geralmente elas ficam amareladas, aí é falta de nitrogênio, ou então as folhas novas começam a ficar com uma coloração diferente, aí é falta de outros nutrientes. Mas é basicamente dessa forma, a planta parou de crescer, ela já não está mais naquela velocidade toda e ela realmente é um indicativo de que o nutriente Então existem já não sinais tá que ela passa muito pra legal. gente que a terra está precisando de adubação. Existem plantas que crescem mais devagar, tipo, as suculentas de verdade, elas acabam crescendo devagar, que nem essa daqui no canto, né? Que bonitinha essa aqui, né? Sim, mas ela tem um crescimento, só que ela é lento, é um Tá. crescimento lento. Então, como ela cresce devagar naturalmente, ela precisa de menos adubo. Então, a gente não precisa daquela Pode frequência acontecer da toda. gente super adubar uma terra e fazer mal pra planta também? Pode, na verdade é o que mais acontece. Sério? Acontece, porque as pessoas elas descobrem que o adubo é importante para as plantas. Aí elas pegam e compram qualquer adubo que elas encontram lá na loja, prometendo milagres. E aí a pessoa aplica um monte, né? Fala, se um copinho tá bom, então vou colocar 3 já de uma vez. E acaba queimando a planta. É bem comum, na realidade. Então, assim como ela dá sinais de que tá faltando, ela pode também dar sinais de que tá sobrando. Sim, é mais fácil a gente errar quando a gente tá falando aqui desse primeiro grupo aqui de adubos. Esses são os químicos? Esses são os adubos químicos ou adubos minerais. Tá. Né? Quais são eles? Me fala. Esse daqui, o primeiro, ele é bem conhecido, na verdade, ele é o NPK. Vou deixar. NPK? NPK. NPK. É NPK porque é nitrogênio, fósforo e potássio. Tá. Tá? Então tem esses 3 nutrientes. Ele é muito conhecido aí. porque ele é o mais utilizado? Ele é o mais utilizado, é porque a planta, existem 2 tipos de nutrientes. Existem os macronutrientes, são alguns nutrientes que a planta precisa em maior quantidade, que é nitrogênio, fósforo, potássio, enxofre, né? Cálcio, esses nutrientes a planta precisa em maior quantidade. Esse aqui qual é? É o nutriente isolado do nitrogênio, esse aí é a ureia agrícola que se chama. Ele, na verdade, é o mesmo componente que a gente tem na urina humana, na realidade. Só que ele é exclusivo de ureia, então ele tem nitrogênio. É o nutriente que a planta precisa em maior quantidade, porque ele faz parte da clorofila, ele faz parte das proteínas. De fotossíntese. Então, sem esse nutriente, realmente a planta ela não sobrevive bem. Tá, então por isso que ele foi isolado para poder colocar em maior quantidade. Sim, para colocar em maior quantidade. E esse aqui, quem é? Esse daqui é o osmocote. Na verdade, a diferença é que os adubos minerais, eles têm um probleminha. Quando a gente coloca o adubo na terra, ele vai lá e ele é utilizado, ou ele é utilizado na hora, ou então ele vai embora. Então, esse adubo aqui, ele é o NPK, só que ele tem uma liberação mais lenta e devagar. Ele vai soltando à medida que a planta vai precisando. Ah, tá. E esse pozinho? Esse pozinho eu deixei no pacote porque ele é meio fedido. Ah, então deixa. Esse é o enxofre. Alguma coisa a ver com enxofre, né? Enxofre, exato. Ele dá uma cheirada. O cheiro não é bom, não. Não. Mas a planta curte, né? Ela gosta, ela não se gosta. importa. É claro que esses adubos aqui a gente tem que tomar um cuidado especial com a quantidade que a gente coloca. A gente tem realmente que ler na embalagem a quantidade que a gente deve colocar e colocar só aquilo. Não pode colocar mais, não. Bom, já falamos dos químicos, agora é interessante a gente saber que existem alternativas, né? Que são justamente os alimentos. O que nos alimenta também pode alimentar a terra, não é, Gaspar? Exato. E aí você trouxe o que de exemplo? Olha, eu vou mostrar aqui que os que a gente tem em casa, eu vou primeiro falar sobre os adubos Sobre as terras, orgânicos que a gente tem. Esse aqui não é nem terra, olha. Esse aqui é o esterco bovino. Tá.
Né? Ele é o esterco bovino curtido, tá? Não é pegar o cu da vaca lá e colocar. O que saiu, você já bota ali. Não, não pode fazer isso, que você pode queimar a planta. Tá. Esse daqui é um esterco já mais trabalhado. Ele parece terra, ele não cheira nada, você vê que não tá cheirando nada. Não cheira nada. Esse daqui é um bokashi. Naturalmente já quase não cheira, né? Trabalhado cheira menos ainda. Esse aqui é o? Esse é um bokashi, que chama. Esse é um adubo japonês, na realidade, de origem japonesa. Ele é uma mistura de algumas coisas e a grande vantagem dele é que ele tem uma série de nutrientes, ele vai soltando aos poucos. Tá. E esse? Esse daqui é um adubo, é um humus de minhoca, exato. O humus de minhoca, ele também é um adubo bem completo. Ele tem, basicamente, assim, quase todos os nutrientes que a planta precisa e ele vai liberando aos poucos também. Os adubos orgânicos, em relação aos minerais, aliás, a grande vantagem deles é que eles têm também os micronutrientes que esses adubos minerais muitas vezes não têm. Tá. Então eles são mais completos. São mais completos, são mais completos. A diferença é que a resposta deles é mais devagar. Eles vão mais devagar porque a planta ela não consegue usar o esterco direto. E depois, à medida que o esterco vai decompondo lá dentro, ele vai soltando aí é que ele solta. os nutrientes então, que ela vai absorver. Esse aqui seria uma situação mais emergencial, que a planta pode precisar mais rápido. E esse aqui é para uma manutenção. Sim, esse aqui é o mais a longo prazo, esse aqui é mais a curto prazo, basicamente. E os naturais? Já tem pergunta para você, por exemplo. A Márcia tem tudo a ver com o que a gente tem aqui, ó. Ovo, pó de café, são bons adubos para cactos e suculentas? Vamos já aproveitar e falar sobre isso. Que ela trouxe aqui, você trouxe o pó de café, que é a borra, né? Isso. E a casca de ovo também. Então essas coisas são coisas que a gente tem em casa mesmo. A borra de café, ela é um material legal porque ela tem bastante nitrogênio. E nitrogênio, que nem a gente tem aqui na ureia, a borra de café tem uma quantidade legal. E borra de café é uma coisa que a gente gera todo dia, quase, né? Sim, quem gosta de café, quem gosta de café. Tem gente que, se é bom para suculenta... expressos de dentro das cápsulas? Também serve. Também serve, Mas ela tem pouquinho. Tem muita gente que gera... mas você juntando, tem gente que usa tanto daquilo, né? Se você juntar, você vai ter uma quantidade boa. Sim, é legal, é legal. Aquela borra também serve. Tem gente que perguntou para mim, pode usar adubo, pode usar o café sem coar? Olha... Até pode, mas o problema é que é um desperdício, né? Passa o café, se a borra também serve, né? A ideia, na verdade, é você usar o resíduo, né? Reutilizar coisas. Se você não reutilizou, não faz sentido. Usa outro adubo. Aí você compra o pacote do adubo. Compra um pacote de outra coisa. Esse daqui é a casca de banana. Casca de banana, ela também pode ser usada e pode ser, inclusive, usada direto. É rica em potássio também, assim como a massa? Sim, ela é rica em potássio. Ela é rica em potássio e também ela tem um pouco de fósforo. Né? Na realidade, e tem manganês também um pouco. Legal. Que são esses micronutrientes que você falou que já é mais difícil de encontrar nos químicos, tem alguns micronutrientes também em grandes quantidades. Agora, a casca do ovo, a gente só joga ela assim ou a gente tem que triturar antes, bate no liquidificador? O ideal é a gente triturar. Esperar secar, né? É bom secar realmente quando a gente for triturar para que ele possa que a terra absorve mais rápido daí, né? É porque se a gente joga assim, ou quebrar, a gente pode quebrar com a mão e jogar, pode até ser que dê para fazer dessa forma. Mas vai demorar mais, é só isso. Só que ele tem uma outra função. Além de fornecer cálcio, ele não só fornece cálcio. Na verdade, já ouviram falar de colocar cal na terra para baixar a acidez? Ele também é formado basicamente pelo mesmo componente que tem no calcário. Então, ele acaba regulando um pouquinho, baixando um pouco a acidez de solos muito ácidos. Legal. Então, ele também tem essa função. Como que a gente sabe que o solo está ácido? Basicamente... Na verdade, mesmo é mais com teste de análise. Só que, em geral, as terras brasileiras elas são mais ácidas, elas não são básicas. Em geral, elas são mais ácidas. O problema é que quando a terra está muito ácida, os adubos que a gente coloca, a planta não responde legal. Entendi. Só que tem uma outra coisa interessante, que olha, eu quebrei assim dessa forma a casca de ovo, ó. E só que quando a gente coloca dessa forma quebradinho, lá na terra, em cima da terra, em volta da planta, a gente também consegue prevenir lesmas. As lesmas não gostam? Não gostam, porque a gente tem aqui uns caquinhos meio pontiagudos. Esses caquinhos pontiagudos, quando a lesma passa aqui por cima, ela gruda nela e machuca, então ela começa a evitar aquele local. Não chega a matar a lesma, mas ela evita chegar na sua planta. Que bom, então ela tem uma função bem legal. Maravilhoso. Agora, a pessoa que tem uma composteira em casa
que já tem ali as minhocas trabalhando naquela terra e tal, tem até a coleta do chorume e tudo. Isso já é um adubo fantástico para É um adubo excelente, na realidade é um adubo excelente. O humus de minhoca, na realidade o que a gente está fazendo nas composteiras com minhoca são esse humus de minhoca aqui. E a gente vai colocando os restos, inclusive a banana, a borra de café, até a casca de ovo triturada, dá pra gente colocar, porque aí a minhoca vai comendo e vai soltando, criando humus. Aquilo em adubo, né? Tá bom. Só respondendo a pergunta da Márcia, é bom para suculenta então? Pode utilizar, pode utilizar. Só que o que eu oriento é só de não exagerar nem na borra de café e nem nenhum outro. Não exagera, porque se você coloca demais, ela não, você pode acabar causando um efeito contrário. Tá bom. Você pode deixar um pouquinho, a terra até um pouco tóxica para a planta. Tá certo então, ótimas dicas como sempre, né? Obrigada, Gaspar Yamasaki, engenheiro agrônomo, mais uma vez nos ajudando a deixar nossas plantas felizes, né, em casa. E aí você tem outras dicas lá no canal do YouTube do Gaspar, que é o canal Cultivando, tá bom? Acessa lá, curte, ativa a notificação, tudo para você conhecer o conteúdo que o Gaspar coloca lá. Então, canal Cultivando. Obrigada, viu, querido? Obrigado. Até a próxima. Arrasou, como sempre. Tchau. Muito bom.